Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é a professora Solange. E esta é mais uma aula do Seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico, o SEAB, do Centro Evangelístico Jardim Ulisses, das Igrejas Cristãs de Nova Vida. Hoje estaremos estudando o livro do profeta Isaías. Cabe lembrar que a proposta do nosso curso é uma visão panorâmica de cada livro da Bíblia. Eu espero que vocês tenham assistido a aula de introdução aos profetas e que tenham lido as leituras que foram indicadas na aula anterior, que irá dinamizar e otimizar, né, o aprendizado da aula de hoje. No ano de 1947, em Qumran, no deserto da Judéia, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, um jovem pastor beduíno, ao procurar animais que haviam se perdido, ele joga pedras em uma caverna, que é esta caverna aqui, que é chamada caverna número 4, e houve barulhos de cerâmica quebrada. E pensando que eu tivesse encontrado um tesouro, esse jovem entra na caverna e encontra vasos de cerâmica que continham 7 manuscritos bíblicos, e dentre esses manuscritos haviam 2 cópias do livro de Isaías. A partir daí, houve várias buscas no local, né, e entre 1947 e 1956, 11 cavernas, né, foram encontrados fragmentos e textos. Haviam textos bíblicos, né, textos do cânon, e haviam também textos religiosos. Foram encontrados textos completos e fragmentos de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, exceto do livro de Esté. Até então, até essa descoberta, os manuscritos mais antigos das Escrituras datavam do século IX ao século XI. E hoje essa descoberta é considerada uma das mais importantes descobertas arqueológicas do nosso tempo, tendo em vista a antiguidade desses textos que foram encontrados. Esses textos eles são datados do ano 300 a.C. até o primeiro século da nossa era, aproximadamente do ano 68 da era cristã. E fazendo comparações entre textos e outros, né, esses textos que foram encontrados em Qumran, a comparação foram diferenças insignificantes de ortografia e de gramática. Não se sabe ao certo quem foram, né, quem foi esse grupo de pessoas que fizeram essas cópias. Acredita-se que sejam os essênios, mas não há também uma certeza absoluta sobre isso. Os livros mais populares em Qumran era o livro de Salmos, com 36 exemplares, de Deuteronômio, com 29 exemplares, e Isaías, com 21 exemplares. E qual a importância do livro de Isaías nesta comunidade? O livro de Isaías ele é o livro mais citado nos textos, né, encontrados em Qumran, e o livro mais extenso e em melhor estado de conservação é o livro de Isaías, que encontra-se hoje no Museu do Livro de Israel. É importante a gente saber disso para saber o quanto o profeta Isaías, a importância do livro do profeta Isaías, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Quando Jesus lê em Lucas 4, ele lê
um trecho do livro de Isaías. Então, o livro de Isaías é um livro que tem uma importância muito grande, e é isso que nós vamos ver, todos os temas que ele aborda em seu livro. Sobre o profeta, vamos lá. Nome e autoria. Isaías significa a salvação de Jeová ou Jeová salvou. Ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. Excede ao número total de referência a todos os demais profetas. Ele é filho de Amós, a gente não sabe muito sobre a sua vida, sobre o seu local de nascimento, simplesmente menciona o nome do seu pai, que não é o mesmo que o profeta Amós. É possível que o profeta Isaías tenha nascido em Jerusalém. Sua atividade pode ser datada do século VIII. Sua linguagem é facilmente caracterizada como alguém que teve acesso à corte. Então, acredita-se que Isaías ele teve acesso a um ensino de excelência, né? Ele foi educado em meio de sábios. O profeta é incomparável em sua expressão literária. Ele utiliza, né, nos seus textos artifícios retóricos, personificações, vocabulário ricos, metáforas, jogos de palavras, aliterações e assonância. O livro possui uma linguagem ímpar de vocabulário, que não encontra paralelo em nenhum outro lugar da Bíblia. Há cerca de 2.186 vocábulos diferentes, né? A gente vê que quanto mais a pessoa tem uma capacidade maior de se expressar, ele utiliza um maior número de vocábulos. E o livro de Isaías, nós temos uma riqueza, uma variedade de vocabulário, de vocábulos. Ele inicia seu ministério perto do término do reinado do rei Uzias, né, cerca de 758, que segundo uma tradição era seu primo. A gente não tem certeza disso, mas a tradição diz isso. Ele foi capelão da corte e que ele foi perseguido e morto e cerrado ao meio pelo iníquo rei Manassés. Ele é conhecido como profeta messiânico, profetizou aproximadamente no período de 739 a 685, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, né, todos reis de Judá. Diversas passagens no Novo Testamento parecem atribuir todo o conteúdo do livro à sua autoria. E a gente vê nessa passagem de João 12, ele mencionando um trecho de Isaías 40 e um trecho de Isaías 53, o que traz para nós que Isaías é o autor de todo o livro, de todos os 66, né, capítulos. Ele era casado, não se diz o nome da sua esposa, somente menciona como a profetisa. Ele é pai de pelo menos 2 filhos. Existem comentários de que os capítulos 40 a 66 de Isaías são escritos anônimos, devido às diferenças de estilo e das perspectivas pós-exílica neles encontrados. Essa é uma abordagem conhecida como abordagem crítica, que avalia as situações históricas, as diferenças teológicas e a linguagem e o estilo dos livros. O que acontece aqui? Devido à precisão das profecias de Isaías, cerca de 200 anos do seu ocorrido, essa linha ela entende que não poderia ter sido Isaías que escreveu aquilo, como se Deus estivesse limitado a isso, né? Então, os capítulos 40 a 66, devido assim a essa precisão, ele é considerado por essa linha teológica como não sendo de Isaías, né, que foi escrito na época de Neemias, na época do pós-exílio, e não todo o livro
que todo o livro fosse escrito pelo profeta Isaías, coisa que nós não concordamos. A visão do nosso seminário é que todos os 66 capítulos foram escritos por Isaías. Quem foram esses monarcas? É interessante a gente olhar um pouquinho de cada um desses monarcas, porque esses reinados estão intimamente ligados ao ministério do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Rei Uzias. Foi rei de Judá de 791 a 740 e é relatado no capítulo 6 de Isaías. Provavelmente o ministério profético se iniciou na data da morte deste rei. Durante o período de reinado de Uzias, o Reino do Sul experimentou um grande desenvolvimento econômico. Tornou-se um dos mais prósperos de Judá, desde a divisão do reino, sendo o luxo abundante. Foi um dos motivos do afastamento do povo das leis de Deus, pois com a ganância da prosperidade começaram a praticar toda sorte de injustiça. Daí a gente vê que prosperidade e vida com Deus nem sempre andam juntos, quer dizer, quase nunca andam juntos. E foi um reinado muito próspero. O reino de Judá experimentou assim uma prosperidade econômica muito grande. O rei Uzias, ele conquistou várias cidades, tornou vários povos vassalos do Reino do Sul. Só que quando o rei Uzias, né, ele se exalta em tudo aquilo, ele entra no templo e tenta exercer um ofício que era destinado aos sacerdotes. E por isso o rei Uzias, ele é acometido de lepra e o seu filho torna-se corregente com ele. Então o rei Uzias, ele no final, né, da sua vida, ele é acometido de lepra por se exaltar e tentar fazer aquilo que não era devido a ele. Jotão, seu filho, sucedeu no trono em 740 até 732. Foi um bom rei, embora tenha permitido alguns locais de idolatria em Judá. Isso é muito comum a gente ver quando os reis são mencionados, a gente vê a Bíblia citando que ele andou nos caminhos de Davi, no entanto, permitiu os altos. Então, sempre havia assim um meio termo, né? Eles serviam a Deus, mas permitiam que outros deuses fossem adorados, fossem cultuados. Uma das principais divindades adoradas era Baal, né, o deus da fertilidade e do fogo, e por algumas vezes até mesmo chegaram a oferecer seus filhos em sacrifício aos deuses. Isso a gente vai ver no próximo reinado que isso aconteceu. Acais foi corregente com seu pai e tornou-se rei após sua morte. Ele fez aliança com a Síria e teve de pagar tributo, o que trouxe consequências econômicas para o povo. Acais foi um rei tremendamente iníquo, ele foi idólatra. Ele queimou um dos seus filhos oferecendo a deuses. Ele quebrou os utensílios do templo e fechou os locais de adoração a Deus. Ele fez assim coisas terríveis, né? O templo foi fechado por Acais. E durante o seu reinado, a Síria estava se levantando, e por ele se aliançar com a Síria, ele torna-se vassalo, né, da Síria. E sabemos que o reino do norte foi levado ao cativeiro e foi exterminado do reino do norte pelo Império Assírio. E durante o seu reinado ocorreu a guerra assírio-efraiminita, que foi quando a Síria
e Efraim, né, que o reino do norte algumas vezes é chamado de Efraim, se levantam contra o reino do sul. E ao invés de Acaz buscar ajuda no Senhor, ele pede ajuda à Assíria. E é importante assim lembrar que a gente não vê Isaías no reino de Jotão, mas no reino de Acaz, ele exorta, né, a fim de que peça um sinal a Yahvé, mas o rei se recusa. E a despeito de todos os feitos de Acaz, o Senhor se manifesta através do profeta Isaías. Não porque Deus tinha uma aliança com Acaz, ou que Deus tivesse fechado os olhos a toda a iniquidade que Acaz tinha feito, mas porque o Senhor havia feito uma promessa, né, que o Messias viria da linhagem de Davi. Então Deus não poderia permitir que fosse exterminado a linhagem davídica nesse momento. Então Deus livra o povo de Judá não porque ele aprovasse ou que tivesse fechado seus olhos para que o que ocorreu no reinado de Acaz, mas devido à sua promessa. E aí o profeta diz: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e se chamará Emanuel. Isaías afirma que Samaria e Damasco serão destruídos antes que o menino se torne adulto. Então o Senhor envia um livramento para o povo de Judá. E essa guerra foi uma guerra bastante... Não foi uma simples guerra. O texto bíblico diz que cerca de 200 mulheres de Judá foram levadas cativas, né, durante essa guerra. Então não foi assim uma guerrinha, foi uma guerra bastante importante no contexto ali do povo de Deus. Ezequias, né, filho de Acaz, a gente vê que o Senhor é Deus, continua sendo Deus, porque Acaz foi um homem tão perverso, fez tantas coisas, e o Senhor levanta Ezequias, seu filho, como um rei piedoso, temente ao Senhor, que conduziu o povo sob a aprovação divina. Ezequias, ele faz, durante o seu reinado, ele promove uma reforma religiosa. Ele restitui os lugares, né, de celebração a Deus que haviam sido abandonados. Ele é considerado pela tradição israelita um dos melhores reis de Judá. A reforma que Ezequias fez teve como objetivo principal centralizar a adoração ao Senhor novamente em Israel. Nós sabemos que quando o reino foi dividido, Jeroboão, e no Reino do Norte, ele coloca 2 lugares, né, um em Betel e outro em Dan, para que o povo não fosse, né, o povo do Reino do Norte não fosse ao sul cultuar a Deus em Jerusalém. Então, ele traz esse objetivo da centralização, né, do lugar, né, central de culto, Jerusalém. E aí a gente vê que nem sempre... E detalhe, também um detalhe importante, que ele... a celebração da Páscoa que aconteceu no seu reinado, e durante essa celebração ele convida o povo do norte, que ainda estava ali naquela região, para vir celebrar a Páscoa com os seus irmãos. E aí durante o reinado de Ezequias, ocorre o cerco de Jerusalém. Também na época de Ezequias, no 14º ano do seu reinado, entre 714 e 701, Senaqueribe, da Síria, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Mas quando tentou tomar Jerusalém, foi derrotado. Então o avanço da Síria contra Judá, ele consegue conquistar todas as cidades de Judá. Então somente Jerusalém ele não consegue. Isaías aconselhou Ezequias, o
o rei a confiar no Senhor, que com um milagre livrou a cidade das hostes assírias. E aí a gente vê uma coisa assim que eu fiquei pensando. Acais, pai de Ezequias, foi um rei totalmente iníquo, fechou os lugares de adoração e o Senhor livrou. Ainda assim, e nós vemos Ezequias, que fez uma reforma religiosa, que trouxe tantos benefícios ali em termos de adoração, em centralização do culto, em trazer o povo de volta à adoração ao Senhor, mas a despeito disso, ele passou também por circunstâncias difíceis. Não foi tudo aquilo que ele fez ao Senhor que impediu que o Senhor permitisse que ocorresse algumas situações durante o seu reinado. E o Senhor livra o povo tremendamente nesse episódio, que a gente não vai poder ver os detalhes. E também Ezequias, ele logo após, ele foi acometido de uma doença mortal. E Isaías foi mais uma vez o porta-voz divino quando Deus curou Ezequias. Mas ele previu que Judá acabaria exilado e discorreu sobre essa situação futura no capítulo 39, do versículo 1 a 8. Porque Ezequias, após ter sido acometido dessa doença e ter sido curado, ele recebe em seu palácio, uma comitiva da Babilônia. E aí a gente vê que o Senhor reprova esse ato, e através de Isaías ele fala que o que aconteceria futuramente, que Ezequias ele não iria viver isso, mas futuramente Judá seria entregue na mão da Babilônia, cairia, né? A queda de Jerusalém seria através da Babilônia. O tema e mensagem do livro de Isaías. Isaías tem 66 capítulos e por esse motivo é conhecido como Bíblia em miniatura, sendo 39 capítulos na primeira divisão, semelhante ao número de números do Antigo Testamento, e 27 capítulos na segunda parte, da mesma forma que os 27 livros do Novo Testamento. Os primeiros 39 capítulos dão ênfase ao julgamento, e os últimos 27 capítulos enfatizam a misericórdia e o consolo de Deus. Nós encontramos referências diretas e indiretas ao Messias. Vemos em Isaías 4:2 uma referência do Messias como renovo do Senhor, em 11:1 como rebento do tronco de Jessé, em 42:1 como meu servo, e em 42:1 também como meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Isaías é considerado o profeta messiânico. A revelação do plano salvífico de Deus apresenta-se de modo gradativo nas Escrituras. No entanto, nas mensagens do profeta Isaías alcança-se o clímax das profecias referentes aos profetas. Ninguém em todo o Antigo Testamento falou tanto sobre o Messias quanto Isaías. Vamos ver algumas dessas passagens. 7:14, que diz: a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará Emanuel. Em 8:14, e ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Em 28:16, eis que eu me sentarei em Sião, uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. 22:22, porei sob seu ombro a chave da casa de Davi. 35:5 e 6, se abrirão os olhos aos cegos. 53:5-6, pelas suas pisaduras somos sarados. 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte. 53:12, foi contado com os transgressores. 25:8, tragará a morte para sempre. De acordo com a maioria dos comentaristas, a mensagem de Isaías pode ser resumida de forma simples em 3 temas.
O homem ofendeu a santidade e a justiça de Deus. Deus, pelo profeta, adverte e chama o povo ao arrependimento. Deus promete a redenção ao que permanece fiel. Então nós vemos que sempre o Senhor, desde a queda, o homem ofende a santidade de Deus. Nós vimos lá no Éden, o Senhor adverte Adão e Eva, mas faz roupas para eles, veste, eles são cuidados pelo Senhor. E ali também, quando ele traz a sua advertência, ele traz a promessa, né, de que viria aquele que iria salvar, né, o segundo Adão. E nós vamos ver ao longo das Escrituras o Senhor sempre fazendo isso, faz advertência e chama o povo ao arrependimento, né? E Deus promete essa redenção ao seu povo. Ministério profético. As profecias de Isaías abrangem o passado, o presente e o futuro, com repetidos cumprimentos em diferentes períodos. E esse ministério ele se divide em duas sessões. A primeira sessão, que é considerada a sessão do juízo de Deus, que abrange os capítulos de 1 a 39. A primeira sessão adverte os judeus sobre a iminente invasão de Judá pelos assírios. O tema principal da primeira sessão é o castigo de Judá por causa dos seus pecados. A segunda sessão é a sessão considerada de consolação. Abrange os capítulos de 40 a 66. Apresenta um tom mais ameno e procura encorajar os que retornaram do cativeiro babilônico. O tema central da segunda sessão é o consolo de Deus aos que sofriam em cativeiros. Isaías experimentou pessoalmente os eventos que constavam nos primeiros 39 capítulos, enquanto os fatos narrados do capítulo 40 ao 66 foram registrados de forma profética. E hoje nós vamos encerrar por aqui esta aula e seguiremos na segunda parte, trazendo a estrutura e a organização do livro. Espero que vocês assistam essa aula, vocês leiam um texto bíblico e que vocês reflitam em sua vida sobre este livro tão precioso, com temas tão preciosos, com assuntos que abordam a salvação do Senhor, as promessas do Senhor, a exortação do Senhor para as nossas vidas. Fiquem na paz e até a próxima aula.